Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de ciências de hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que você não vive sem fazer isso, sem se alimentar. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação humana. Olha só, o objetivo da nossa aula de hoje é entender o quanto é importante para nós nos alimentarmos bem, né? Como que os alimentos se compõem, tá? Então vem comigo. Olha só, aqui nós temos uma imagem, um prato perfeito, né? Com a quantidade balanceada de alimentos, né? Arroz, feijão, frango. E eu vou te fazer algumas perguntas. Você consegue identificar quais os alimentos que compõem esse prato? Que alimentos você e sua família costumam comer diariamente? Você sabe como que esses alimentos são preparados? Por que é importante nós termos uma alimentação saudável? Tudo isso a gente vai responder hoje para vocês, tá? O porquê que nós nos alimentamos. A alimentação ela é uma necessidade do nosso corpo. Então, para eu acordar disposto todos os dias para ir trabalhar, vocês para irem à escola, a gente vai acordar, tomar banho, escovar os dentes e nos alimentarmos, tomarmos o nosso café. Então, a alimentação ela é a base da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar para brincar, para estudar, para trabalhar, para realizar todas as nossas atividades diárias. E a gente precisa ter sempre o cuidado de ter uma alimentação cada vez mais saudável. Os alimentos, eles possuem compostos que nós chamamos de nutrientes. São justamente esses nutrientes que fazem a diferença na nossa vida, na nossa saúde. Se eu tenho uma alimentação saudável, esses nutrientes vão favorecer o quê? Eu ter uma boa saúde. Se eu tenho uma alimentação que não é saudável, provavelmente em algum momento da minha vida, o meu corpo vai sentir falta desses nutrientes e eu posso adoecer. Os alimentos que nós consumimos, eles são divididos em grupos. Nós temos 3 grupos de alimentos, tá? Nós temos os alimentos energéticos, que nos dão energia, força. Nós temos os reguladores e nós temos os construtores. Vamos conhecer agora cada um deles. Olha só, os alimentos energéticos, como eu acabei de falar, eles nos dão energia, força, tá bom? A gente vai encontrar ele principalmente nos carboidratos, tá? A gente vai encontrar eles no arroz, no macarrão, no pão. Todos esses alimentos são alimentos que são energéticos, que a gente consome eles e eles são transformados em energia para a gente ter força. Os alimentos energéticos, eles são divididos em alguns tipos, tá bom? A gente vai encontrar ele nos cereais, no arroz, no milho, tá bom? Na batata inglesa, na batata doce, na mandioca, tá? São alimentos ricos em carboidratos, que, quando a gente consome, são transformados em energia, em força. As frutas também são alimentos energéticos. Elas também são ricas em carboidratos. As oleaginosas também são alimentos ricos em gorduras, que no nosso organismo se transformam em energia. As leguminosas são sementes. Toda vez que você ouvir falar em leguminosas, lembre-se, são sementes, tá? O grão de bico, o feijão, a ervilha, a soja, são exemplos de leguminosas. Os óleos e sementes, eles também nos fornecem muita energia, porém nós precisamos consumir com muito cuidado, porque seu consumo em excesso pode prejudicar a nossa saúde. Aqui nós temos alguns exemplos de óleos que fazem bem. O óleo de coco. O óleo de coco ele é utilizado para substituir, por exemplo, o óleo de soja. É um óleo mais saudável para o nosso consumo.
Peixes gordos. Peixes gordos, eles também têm uma grande quantidade de gordura, que é uma gordura que faz bem para a nossa saúde. Um exemplo de peixe gordo é o salmão. Já os construtores, os alimentos construtores, são alimentos que contribuem para a construção dos nossos músculos, né, do nosso corpo, para o nosso crescimento. Esses alimentos, eles são ricos em proteínas. Um exemplo, carne de gado, o frango, os peixes como um todo são alimentos construtores, que contribuem para a construção do nosso corpo. Os alimentos reguladores, eles ajudam a regular o nosso organismo, né? Principalmente o nosso intestino. Daí a grande necessidade de nós consumirmos frutas, tá bom? Porque eles ajudam a regular todo o nosso sistema digestório, a regular todo o nosso corpo. Mas você já se perguntou se você se alimenta bem? O que você toma no seu café da manhã, no seu lanche, no seu almoço? Qual é o tipo de lanche que você leva para a escola, tá bom? Qual é o lanche que você consome na escola? Você sabia que nas nossas escolas nós possuímos nutricionistas que fazem um cardápio completamente balanceado, de acordo com as nossas necessidades físicas? Por exemplo, o que as crianças precisam para ter energia, para ter uma alimentação saudável? As nutricionistas da prefeitura fazem um cardápio que vai favorecer, que vai contribuir com a alimentação saudável de vocês, crianças. Todo lanche que você consome na escola, na cantina da sua escola, faz parte de um cardápio feito por nutricionistas, em que elas levam em consideração as nossas necessidades de se alimentar de forma saudável. Uma das maneiras de analisar se a nossa alimentação é saudável é a pirâmide alimentar. Você já deve ter visto a pirâmide alimentar em alguma imagem da internet, em algum programa de TV ou nos nossos livros de ciências. E aqui, essa parte maior são os alimentos que nós precisamos consumir em maior quantidade. Aqui embaixo nós temos os carboidratos, os pães, arroz, massas. Logo acima nós temos as hortaliças e as frutas. Logo após, as carnes, os derivados do leite. E lá em cima, em uma menor quantidade, nós temos os óleos, as gorduras e o açúcar. A gente não pode consumir muito açúcar, porque senão vai fazer mal para a nossa saúde. Então, se você consome muitos doces, muitas balas, pirulitos, você está consumindo em excesso. E isso pode prejudicar a tua saúde. Aqui a gente tem um exemplo de alimentação. Mas você acha que está correto? Essa figura está com o título de alimentação saudável? Observe o que a gente tem na imagem. Refrigerante, biscoito, salgadinhos, pirulito. Você acha que se a gente consome esse tipo de alimento, nós estamos tendo uma alimentação saudável? A gente vai ter uma boa saúde? Não. A gente não vai ter uma boa saúde. A gente tem que evitar todos esses tipos de alimentos. Nós temos que priorizar sempre na nossa alimentação frutas, verduras, legumes. Olha só, como essas crianças estão felizes, saudáveis, tendo uma alimentação de qualidade, tá bom? E é uma alimentação extremamente gostosa, saborosa. Se você não gosta de frutas, procure começar a consumir lentamente, porque vai fazer muito bem para a sua saúde. Substitua o salgadinho pela banana, pela maçã, substitua o suco pelo refrigerante e você vai ver como aos poucos você vai tendo mais disposição para estudar, para praticar atividade física, tá bem? Vai ter muito mais energia no teu dia a dia. Como eu falei, uma alimentação saudável vai favorecer a gente a ter uma boa saúde. Mas uma alimentação que não é saudável vai prejudicar a nossa saúde. A gente precisa tomar cuidado com o excesso de alimentos gordurosos, alimentos fritos, tá bom? Aqueles salgadinhos que você vai ao supermercado e pede para o seu pai, para a sua mãe comprar em excesso.
tá bom? A gente precisa cortar esses alimentos da nossa vida. Por quê? Quando a gente consome esses alimentos que nos fazem mal, a gente pode ter obesidade, né? A gente pode ficar acima do nosso peso ideal, tá bom? E a obesidade, ela vai trazer uma série de consequências para a nossa saúde. A gente pode ter mais facilidade em adoecer, tá bom? Então, sempre reflita sobre que tipo de alimento você está consumindo, tá? Tendo em vista a sua saúde, tá bom? Analise esse gráfico comigo, olha só. 4 em cada 5 crianças no mundo que são obesas vão continuar obesas na vida adulta, né? Crianças com obesidade têm um risco 3 vezes maior de mortalidade, né? Ela tem um risco maior de morrer. Por quê? Porque a obesidade traz diversas consequências para a saúde daquela pessoa, tá bom? E no mundo, até 2030, a quantidade de pessoas obesas pode dobrar. E isso não é legal para a saúde das pessoas, tá bom? Por isso, temos que nos preocupar cada vez mais com a nossa alimentação. E qual que é a realidade do Brasil? A realidade do Brasil é que 1 em cada 3 crianças está acima do peso. E 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estão com obesidade. 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos também têm obesidade. Então, nós precisamos repensar a forma como nós nos alimentamos, as atividades físicas que nós praticamos e ter uma saúde cada vez melhor. As pessoas obesas, elas sofrem muito preconceito, tá? O preconceito, o nome desse preconceito que as pessoas obesas sofrem se chama gordofobia. É quando eu não quero ficar do ladinho do meu colega que tem um peso maior que o meu, é quando eu não quero brincar com o meu colega, e isso é muito chato. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento, tá bom? Então, se você já teve alguma atitude em que você desrespeitou o colega, em que você não quis brincar com o colega, eu vou te convidar a fazer essa reflexão. E não seja essa pessoa preconceituosa. Chame o seu coleguinha para brincar, para correr, para jogar bola e fique cada vez mais ao lado dele, porque ele precisa de amigos como você, tá bom? Olha só, agora eu vou te convidar a fazer uma experiência bem diferente. Você já se perguntou qual a importância dos nossos dentes, da mastigação para a nossa vida, para o nosso sistema digestório? Você mastiga muito rápido ou você mastiga lentamente? Vamos descobrir comigo qual é essa importância? Vem comigo! Então, turma, como a gente conversou na nossa aula sobre alimentação, a mastigação ela é extremamente importante para o nosso processo de digestão. E agora a gente vai observar o quão isso é importante na prática. Você vai precisar de água, de 2 saquinhos plásticos, de elástico, biscoito, creme cracker, biscoito de amido de milho ou torradas, tá bom? Eu vou usar essas taças para facilitar a experiência, tá bom? Mas em casa você não precisa estar utilizando. Eu vou colocar os saquinhos aqui dentro e vou depositar a água. Você pode colocar a quantidade de água que você achar necessária para estar fazendo essa experiência. Depois que você depositou a água, você vai colocar em uma taça, em um saquinho, o biscoito inteiro. Você só divide assim em 2. Ou você pode também colocar a torrada. No outro saquinho, você vai quebrar bastante o biscoito, como se você estivesse fazendo uma excelente mastigação, uma mastigação mais demorada. Quebre também a torrada, tá bom? Após isso, você vai levantar o saquinho. Ó, levante o saquinho e a gente vai amarrar com o nosso elástico. Levante o saquinho.
e amarre com elástico. Você vai esperar mais ou menos 6 horas após ter feito esse procedimento, tá? Quando concluir, você vai observar como que ficou o biscoito desse saquinho que você triturou bastante e como que ficou o biscoito desse saquinho que você não triturou, que você só quebrou e jogou aqui dentro. E você vai contar para a gente o que você entendeu, o que você compreendeu sobre a importância da mastigação. Faça um vídeo, grave e mande para a gente no nosso WhatsApp. O número está aparecendo agora na sua tela, tá bom? Faça essa experiência e aprenda ainda mais na prática. Tchau!